eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. No começo, aquele que é a palavra já existia. Em outras palavras, a palavra existia desde a eternidade passada. O conceito da palavra significa mais do que letras que formam uma palavra. É a mente divina, a expressão de Deus, o aspecto ativo da divindade que fala para a existência, como em Gênesis capítulo 1. Verso 1. Ele estava com Deus e era Deus. No início, ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. A vida estava nele, a vida que era a luz de todos. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a apagaram. Deus enviou um homem, chamado João. Ele veio como uma testemunha para explicar sobre a luz para que, por meio dele, todos acreditassem na mensagem. João não era a luz, mas ele veio falar a respeito da luz. A luz verdadeira veio ao mundo para iluminar todas as pessoas. Ele estava no mundo e, apesar do mundo ter sido feito por meio dela, o mundo não a conheceu. Ele veio para o seu próprio povo, mas eles não o aceitaram. Mas, para todas as pessoas que o aceitaram e creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses são os filhos nascidos não da maneira convencional, não como o resultado do desejo humano ou da decisão de um pai, mas nascidos de Deus. Ele se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. João deu o seu testemunho a respeito dele, dizendo: Este é aquele sobre quem eu lhes falei quando eu disse: Aquele que virá depois de mim é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de mim. Todos nós somos beneficiados por sua natureza generosa, presenteando-nos com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E embora ninguém nunca tenha visto Deus, apenas o Filho único, que está próximo ao Pai, mostrou-nos quem é Deus. Foi isso que João afirmou publicamente, quando os anciãos do povo enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntar: Quem é você? João disse alto e claro, sem hesitar: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Então, quem é você? Elias? Ele respondeu: Não, não sou. Você é o profeta? João respondeu: Não. Eles perguntaram: Bem, então, quem é você? Precisamos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que tem a dizer sobre você? Usando as palavras do profeta Isaías, ele disse: Eu sou uma voz, gritando no deserto: Preparem um caminho reto para o Senhor. Os sacerdotes e levitas, enviados pelos fariseus, perguntaram-lhe: Por que, então, você está batizando, se você não é o Messias, nem Elias ou o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas, no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno nem mesmo de tirar as suas sandálias. Tudo isso aconteceu no povoado de Betânia, do outro lado do rio Jordão, onde João estava batizando as pessoas. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É sobre ele que eu falava, quando disse: Um homem que vem depois de mim é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de mim. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas eu vim batizando com água para que ele pudesse ser revelado a Israel. João continuou seu testemunho sobre Jesus, dizendo: Eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e pousando sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se Deus, que me enviou para batizar com água, não tivesse me dito: O homem em quem você vira o Espírito descer e pousar, é quem batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer, e afirmo que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava lá, parado com 2 dos seus discípulos. Ele viu Jesus passando e disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos ouviram o que ele disse, foram atrás de Jesus. Jesus se virou e viu que eles o seguiam. Ele perguntou: O que vocês estão procurando? Eles responderam: Rabi, que significa mestre. Onde você mora? Ele lhes disse: Venham e vejam. Então, eles foram com ele, e viram onde Jesus estava morando. Era aproximadamente 4 horas da tarde, e os 2 discípulos passaram o restante do dia com Jesus. André, o irmão de Simão Pedro, era um desses 2 discípulos que tinham ouvido o que João Batista dissera, e seguiu Jesus.
A primeira coisa que ele fez foi procurar seu irmão Simão, a quem disse: nós encontramos o Messias, que significa Cristo. Ele levou Simão até Jesus. Olhando diretamente para Simão, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas agora você será chamado de Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Lá, ele encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: nós encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, e sobre quem os profetas também falaram, Jesus de Nazaré, o filho de José. De Nazaré? E algo bom pode vir de lá? Perguntou Natanael. Filipe respondeu: apenas venha e veja. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, disse a respeito dele: vejam, aqui está um verdadeiro israelita. Não há falsidade nele. Natanael perguntou: como você sabe quem eu sou? Jesus respondeu: eu o vi debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Natanael exclamou: Rabi, você é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Você acredita nisso só porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Jesus respondeu: você verá muito mais do que isso. Então, Jesus disse: eu lhes digo que isto é verdade. Vocês todos irão ver o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 1. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.